Kashimo Hajime tá pronto, galera. O cara não tá impressionado com o desempenho do Sukuna nem do Gojo aí. A gente sabe que o Sukuna não tá mostrando tudo que ele tem, né? Mas talvez esse seja o melhor que ele tem, por isso que ele não tá mostrando os outros. E não tá muito impressionado com o lance do Gojo também, né? O cara tá pronto ali pra pular no meio lá. Então eu vou fazer eu fiz esse vídeo, esse roteirinho aqui. É mais uns pontos pra gente discutir sobre o que pode vir. O que pode vir sobre o cara aí. Primeira coisa que tem que discutir é sobre a Vasavi Shakti. Vasavi Shakti é uma arma que foi dada ao Lord Indra. Isso é do Mahabharata, tá? O livro Mahabharata. É da mitologia hindu. Pra eles não é mitologia, né? Pra eles é religião. Pra quem é hindu, é religião. Mas eu não li o Mahabharata. Eu abri o negócio aqui porque eu não acredito muito nessa conexão do Hajime com o Indra aqui. É igual à época do Sasuke, né? O Sasuke, a conexão dele com o Indra era mais um negócio visual, era mais uma referência visual, porque o Sasuke tinha muito pouco conexão com o Indra. Assim como o Naruto tinha pouca conexão com o outro cara. Mas o lance aqui, para citar rapidamente aqui sobre a Vasavi Shakti, é que ela existem versões aqui, né, de traduções aqui. Mas a Vasavi Shakti, ela estava em possessão do Lord Indra. Ela consegue matar qualquer número de inimigos, mas aparentemente ela sempre volta. Ele só pode usar uma vez, porque ela volta para a última pessoa que usou. Entendeu? E como no caso do Indra, ele só podia usar uma vez porque ele ganhou ela de presente. Então ele ia usar a arma uma vez, ela ia voltar para o cara que deu para ele, o Karna, que era o Karna. E tem outra situação também, ó. Tem outra situação aqui, ó. Eu tô com um bagulho aberto aqui. Olha aqui, ó. A Vasavi Shakti, ela dava o dom de invencibilidade ao usuário, Lord Indra nesse caso, né? Ela dava o dom de invencibilidade, ó. Ela poderia matar, tem tipo uns deuses menores, tá? Ó, são qualquer tipo entre os deuses, os Asuras, os humanos, os Gandharvas, os Uragas, os Rakshasas. Podem ser derrotados com essa arma. Eu acho que não tem, pelo que eu vi aqui, não tem dizendo qual é o formato da arma, mas pelas descrições, principalmente de anime, aparentemente em Fate, na série Fate, os caras usam essa arma, lá é tipo uma lança. Mas esse aqui, deixa eu ver, ela pode, é isso, mas tem outros aqui, os outros deuses têm armas muito mais poderosas do que essa aqui. Esse aqui só pode ser usado para destruir guerreiros de nível superior, ou qualquer guerreiro que tenha um seed celestial ou um fluxo de prana especial imune a Vasavi Shakti. Tem vários vídeos já dos canais que eu assisto. O Caio Breeze, que é um canal americano, eu acho que ele é americano. Ele vai fazer um vídeo mostrando essa conexão aí com o Hajime, bababá, mas eu acho que tem muito pouco a ver. A gente sabe muito pouco do cara. O cara era um samurai há 400 anos. Então eu acho muito pouco, então eu vou abrir outras possibilidades aqui. Uma possibilidade que a galera conhece melhor, inclusive, mas que é uma referência a outro anime aí. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que checar esse lance da técnica dele só poder ser usada uma vez, né? Eu chequei as traduções, ele diz a mesma coisa. Só pode ser usada uma vez. O que a gente não sabe ponto número 1, se é uma vez por luta, será que ele fica descarregado? Talvez, porque ele fica descarregado. Só pode ser usado uma vez por causa da própria mecânica da energia amaldiçoada dele, né? Porque a energia amaldiçoada dele funciona como se fosse eletricidade. Não é só ela funciona mesmo como se fosse eletricidade, né? É o efeito extremo lá do que o Gojo falou lá no comecinho, lá, que energia amaldiçoada é como se fosse eletricidade. Mas o do Hajime é mesmo eletricidade. Então, talvez pela própria mecânica ele ficasse descarregado, igual um imã que fica desmagnetizado. Ele fica descarregado por um tempo. Tem outra possibilidade número 2, né? É só uma vez por luta por algum Baindival. Porque a gente entra no coisa mais pra frente, que eu acho que é porque a técnica dele é muito fraca. A princípio, a técnica dele é muito fraca.
Então talvez uma vez por luta por um Baidinval, igual o Hakari. O Hakari ele protegeu o corpo dele perdendo um braço, né? Sacrificando um braço. Tem a outra possibilidade que pode vir encaixada na segunda, que é que a técnica dele só pode ser usada uma vez na vida. Uma vez na vida. E se a técnica dele só pode ser usada uma vez na vida, como é que ele sabe, né? Que a técnica dele só pode ser usada uma vez na vida. A opção aí que a gente tem aqui é uma técnica de família. É uma técnica de família, igual o Ilimitado, igual as 10 sombras. O Gojo ele deve ter aprendido a usar o Ilimitado quando ele era gurizinho, né? De algum membro da família dele. Infelizmente a gente não viu, né? Os membros da família do Gojo ainda. Mas deve ter outros usuários lá. Então, a gente sabe que o Gojo é o único que tem os 6 olhos, né? Em combinação com o Ilimitado. Mas talvez tenha gente que tenha só os 6 olhos, talvez gente que tenha só ou talvez uma versão mais fraca, né? Já que a gente viu que existem as técnicas bastardas ali, que vão variando da técnica normal. Esse lance da técnica do Hajime ser eletricidade, né? Da energia amaldiçoada dele ser eletricidade, é um negócio que vai muito pro início do Jujutsu lá, porque tinha muita gente especulando que as primeiras técnicas, assim como em mundo de magia também, são sempre elementais, né? Porque é os elementos que a galera interage mais simplesmente, né? O fogo, o frio, a água e tudo mais. As técnicas mais primitivas vão ser sempre um negócio mais simples, né? Sempre elementos. E aí tem o lance a gente, primeiro, se pode ser usado uma vez na vida, vai ser igual os 8 portões do Gai, né? Do Naruto. Os 8 portões eram um jutsu proibido, porque na maioria das vezes ele estraga o corpo do usuário, né? E no modo mais extremo ele mata o usuário. Óbvio que eles ficaram sabendo disso porque algum cara morreu, né? O primeiro cara morreu. Ele usou os 10 portões e morreu. Aí eles mandaram o segundo lá usar também, o cara morreu e eles chegaram à conclusão de que o usuário morre. A força é poderosa ali, mas o cara vai morrer. Se a técnica do Hajime for algo do tipo, se for só uma vez na vida porque ela mata o usuário, né? Que ela destrói o corpo do usuário, amplifica tanto que destrói o corpo do usuário, é provável que a família dele tenha explicado isso pra ele. E aí a gente volta para aquela última cena, porque aparentemente o Kenjaku estava mandando vários caras para matar ele ali. E aí ele falou pro Kenjaku: agora eu vou para cima de você, cara. Você mandou seus assassinos aqui. Tinha um monte de cara morto ao redor do Hajime, né, cara? Será que ele usou a técnica dele? E se ele usou, ele estava perto de morrer? Porque ele estava cuspindo sangue ali, né? A gente tem aquela impressão de que é o samurai velho com tuberculose, né? Mas é capaz dele ter usado a técnica dele e ter destruído o corpo dele no processo. Por isso que ele estava perto de morrer. E aí o Kenjaku safadão foi lá e já ofereceu o acordinho para ele. Porque o Kenjaku deve ter algo muito forte para ganhar desses acordos. Não é possível que ele estava de bom samaritano ali, né? Para ajudar a realizar o último desejo do cara. Mas tinha um monte de cara morto ali, né, cara? Tinha muita gente falando do Kirin, né? Mais uma referência a Naruto aí, o lance do Kirin. Talvez a técnica dele puxe a eletricidade da atmosfera e destrua tudo que esteja ao redor, né? Mas é mais do que ele consegue aguentar, ele acaba se machucando no processo. Mas isso seria muito fraco comparado. Será que o Sukuna consegue sobreviver a um relâmpago? Um relâmpago de verdade? Um que não seja de energia amaldiçoada? Que o lance do Kirin do Naruto era isso, né? Não tem como técnica de absorção de chakra absorver o Kirin, porque é um relâmpago de verdade. É um relâmpago de verdade, os caras tomavam mesmo. Era pra tomar o Kirin na cara. Mas a gente volta aqui nesse lance da técnica uma vez na vida. E se talvez ele tenha melhorado ela por causa do Mindval aqui. Porque tem o lance, se é uma vez na vida, a minha teoria aí é que ela serve como amplificação, que ela vai se amplificando. E que tem um ponto que não tem mais volta, entendeu? Para usar como não tem mais volta. E talvez a técnica deles, da família deles, seja muito fraca a princípio. Ela não serve para combate. E para eles usarem ela para combate, eles têm que amplificar tanto
que ela vai acumulando tanta energia que eles chegam a um ponto de que não tem mais volta. Igual os 8 portões mesmo. Igual os 8 portões. Eu acho que seria mais maneiro pra mim. Eu gostaria de ver algo mais próximo dos 8 portões de novo. Principalmente com as implicações, né, de que o Hajime aí vai lutar contra o Sukuna. Em algum momento, prometeu demais aí, ele tem que lutar contra o Sukuna. Em algum momento aí. Mas se ele for um merdão, a gente vai perder de ter visto coisas maneiras aí. E eu sempre quero ver o máximo de maneirice aí possível. E se ele, óbvio, né? Se ele não vai derrotar o Sukuna, nem fudendo, ele não vai derrotar o Sukuna, óbvio. Mas caso a técnica dele seja muito sinistra, ele derrota o Sukuna, a gente perdeu o Sukuna. A gente perdeu o Sukuna e não vai poder mais ver o Sukuna. Se ele for um merdão, a gente perdeu de ver perdeu de ver a técnica dele aí, né? Pelo que a gente viu, ele não tem uma expansão de domínio. Ele não tem. Ele luta completamente diferente. Ele luta usando posicionamento e ele usa posicionamento e o ambiente. A gente já viu isso. A gente não sabe se a técnica dele implica conhecimento sobre química molecular nele, na cabeça dele. Talvez faça isso, né? A gente viu que a maioria das técnicas o cara já nasce sabendo. É escrita no cérebro, cara. Mas se não for esse o caso, ele antes dele ter o receptáculo atual, né, que deve ser um nerd aí de química, ele lutava só com posicionamento, então. Só com posicionamento. O cara era um dos mais fortes da época dele, ele lutava só com posicionamento. Ele deve ser muito mais poderoso do que a gente viu aí. Fica um pouco complicado de julgar com a luta contra o Hakari, né? Porque o Hakari estava imortal e poderoso pra cacete. O Hakari, eu acho... tem muita gente que fala aí, mas eu acho que o Yuta não dava conta de tancar o Hakari daquele jeito, não. Quando o Hakari tava no modo imortal. A maioria dos feiticeiros que estão comentando nessa luta aí, eles não dão conta de enfrentar o Hakari. De enfrentar o Hakari, não. Também fica meio difícil de julgar o Hajime nesse caso. Mas ele... Aquela cena é meio intrigante, aquela cena lá do... Tem que ter um monte de cara morto nos pés dele e ele tá cuspindo sangue, né? Será que ele usou a técnica dele ali? A técnica dele usa uma vez na vida, mas ali não foi muito intenso? E vamos voltar no lance dos 8 portões, né? Se ele chegar em um ponto que ele tem que amplificar tanto a técnica dele que não tem mais volta, ele vai perder a vida nesse caso? O que vocês queriam? O que vocês gostariam que ele fizesse aí? Que ele causasse muito dano no Sukuna, um dano irreversível? Será que se for uma técnica imbuída de relâmpago verdadeiro, o Sukuna teria como se curar usando técnica reversa? Eu queria que ele causasse um dano forte mesmo, um dano permanente. Porque o dano que o Madara ele só sobreviveu porque ele tinha todos aqueles hacks lá, né? Ele só sobreviveu o Night Guy lá do Guy porque ele tinha todos aqueles hacks lá. O Sukuna tomar bastante dano não seria problema. Porque ele tem sempre aquelas cartas na manga. Ele tem 4 braços sobrando, né? Ele tem aquela outra técnica. Mas seria maneiro se o Hajime ele conseguisse causar um super dano no cara aí. Se ele fosse diferentão até no efeito da técnica dele. Porque ele luta diferente. Ele enfrentou o Hakari usando um cabo de vassoura, praticamente, cara. Que é a propriedade da técnica dele, um cabo de vassoura. Porra, esse cara não pode ser fracote, não. E aí tem o lance e se a técnica dele servir como amplificação de energia amaldiçoada forte o suficiente para também dar para ele técnica reversa, igual a técnica do Hakari. Se for assim, que ele consegue lutar num nível maior por muito tempo, mas o lance, coisa que eu venho especulando aí, que talvez o abuso de técnica reversa quebre o corpo. Se tem algum limite para a técnica reversa? Se ele tiver que se curar muito intensamente, se for esse o problema, entendeu? Se ele usar a técnica dele, ele ganha a técnica reversa ali de brinde, para ele poder sobreviver à própria técnica, e aí, mas o negócio regenera, já que a técnica dele vai estar ferindo ele o tempo todo, né? Ele vai ter que se regenerar muito mais do que só defendendo o oponente. E aí a técnica dele meio que causa câncer.
A gente sabe, né? Que se o Wolverine, se ele se regenerar demais, ele fica com câncer. Tem isso também. Mas é isso. É isso que dá pra saber. A gente tem possibilidades aí, né? A técnica do Hajime ser uma técnica de família. Ele aprendeu com a família. E é algo parecido com os 8 portões. Eu espero que sim. Eu não queria que fosse Vazavi Shakti, não. Porque ele não tem muito a ver. O cara era um samurai há 400 anos. E ele encarnou num nerd de química. Num estudante de química. Num bacharel. Ele tem muito pouco a ver com o Lord Indra do Mahabharata. Ele tem muito pouco a ver. Seria mais maneiro se fosse os 8 portões aí. Principalmente porque daria o lance dele perder a luta, né? Entre aspas, e ele não ficar vivo para ser um merdão. Ele ia com tudo e morria, porque a técnica dele mata ele. E a gente veria um monte de cena maneira aí. Eu preferia que fosse desse tipo. Mas se for o lance de uma vez só por luta, aí o cara, porra, aí fudeu. Se fosse só uma vez por luta, ele tem que ficar descarregado. A única coisa que ele tem que fazer é ficar comendo umas pilhas. Ele tem que engolir pilha, igual aquele cara. Tem que ficar engolindo pilha, isso seria meio fraco. Perde o lance do modo como ele faz, lá na luta contra o Hakari, né? Que até era hora de vida ou morte, o cara foi pra cima, sem a técnica dele. Ele não usou a técnica dele lá. Ele falou, vou morrer aqui, né? Mas tanto faz, ele foi pra cima do Hakari. Embaixo d'água. Embaixo d'água ele foi na explosão. Ele não usou a técnica dele ali mesmo. Então, pra ele não ter usado a técnica dele ali, talvez seja o lance do Bindval. Tem outra possibilidade, tem o lance do Kurapika, né? Será que o Kurapika e o Magna Swing aí, pra quem viu Black Clover, será que a técnica dele só pode ser usada contra alguém que é mais forte do que ele? Esse é o Bindval da técnica dele? Ele só pode usar contra alguém que é mais forte? Se o cara se leia lá a técnica amaldiçoada do cara e ele em base, por exemplo, será que é algo do tipo? Ele só pode, ou ele botou o Bindval exatamente pro Sukuna, ele só pode usar contra o Sukuna, igual o Kurapika. Tem essa possibilidade também. Eu acho essas outras possibilidades meio fracas. Eu não sei se eu ficaria satisfeito de ver isso, mas são possibilidades aí. É isso por enquanto. A gente fica no aguardo para quarta-feira. Quarta-feira tem mais Jujutsu. Deixem suas teorias aí, até com outras referências também. Eu sei que eu nunca vi Fate, mas eu vi que é algo proeminente em Fate aí, essa Shakti, Vazavi Shakti, a arma. Se vocês conhecem Fate, avisa aí pra mim nos comentários. Mas é isso, deixem suas teorias. Se você curtiu até aqui, deixa um like aí, me ajuda bastante. Considera se inscrever, tô aqui toda semana, vai ter discussão no domingo também. Eu tenho que citar uma coisa rápida aqui. Isso aqui vai ser spoiler de Bleach, hein? Bleach vai sair agora. Vai ser spoiler de Bleach. Se você curtiu o vídeo, valeu por ficar até aqui. A partir de agora é spoiler, depois disso eu vou terminar o vídeo. Então vamos lá. Spoilers em 1, 2, 3, pam. Tem a possibilidade também de ser um lance meio da técnica de humanização do Komamura, né? O Komamura. Vai que o Komamura em Bleach ele tem que arrancar o coração para ele virar humano de novo. O Komamura, para quem não lembra, é o cara raposa, o cara de cabeça de raposa. Ele tem uma técnica da família dele que ele fica imortal se ele arrancar o coração. Mas depois mas é temporário, né? Depois que a imortalidade acaba, ele meio que perde os poderes porque ele vira uma forma animal. O Komamura ele vira um cachorrinho, ele vira um Shiba, parece um Shiba. Será que o lance da técnica, o técnica do Hajime pode ser um lance meio ritualístico nesse caso? Ele arrancar alguma coisa, tipo o coração, e aí ele fica super poderoso por um tempo, mas depois ele perde toda a técnica amaldiçoada dele? Tem essa possibilidade também, né? Só poder ser usado uma vez na vida porque ele deixa de ser feiticeiro, se ele usar. Ele queima toda a técnica amaldiçoada dele. Ele queima toda a parte do cérebro que tem a técnica amaldiçoada e tudo mais. Tem essa possibilidade.
Comentem aí o que vocês acham e a gente fica por aqui. Até a próxima, galera. Valeu aí.